na verdade, é a qualidade do serviço oferecido versus o preço cobrado. Vale dizer que tem passagem do entorno que já passou dos R$10. É o famoso transporte semi-urbano. A gente tem aqui dentro do DF, como existe a divisa de estado com o Goiás, na verdade ele é classificado como semi-urbano. E a tarifação é diferente, a base de cálculo muda. E nesse caso, quem depende do transporte público para sair das cidades do entorno para o Distrito Federal vai ter que pagar mais caro a partir da segunda quinzena agora de fevereiro. Esse já foi o anúncio feito pela ANTT. Só que ainda não se sabe qual o percentual de reajuste, até porque todas essas mudanças de preço são feitas com base nos dados que foram processados ao longo do ano, e os de dezembro ainda não teriam sido fechados de acordo com a ANTT. Então, até por isso, ainda não se falou do reajuste. Essa história, Nicole, ela fica bem parecida com o que a gente já conhece de sobra. Primeiro você dá uma pincelada no assunto. Tá vendo um telhado aqui de uma parada de ônibus aqui atrás, no meu ombro aqui direito? Na verdade, para você que está em casa, seria o ombro esquerdo invertido. Pois é o famoso gato no telhado. A ANTT já vai avisando todo mundo que vai ter um reajuste, a pessoa já vai se acostumando com a história até de fato o valor ser liberado. Vale dizer que só em 2024 foram transportados entre as cidades do entorno e a rodoviária do Plano Piloto quase 50 milhões de passageiros. Isso dá mais de 4 milhões e 100 mil por mês. Quer dizer, é um universo gigantesco e muitas das pessoas que trabalham aqui no Plano Piloto hoje enfrentam problemas de manutenção do emprego, porque as passagens para o patrão também fazem diferença na hora do fechamento. Não é barato você ter que pagar a ida, a vinda e por aí vai, né, minha amiga? Não é simples esse processo de jeito nenhum. Então, tá todo mundo avisado de que o gato tá no telhado e daqui a pouquinho vem aquele reajuste. Como você bem disse, o último aconteceu em setembro do ano passado, não pegou todo mundo de surpresa, exatamente pela mesma estratégia. Dias antes foi anunciado de que estava em estudo e de que seria feito o reajuste. Aí veio a pancada e todo mundo já estava meio que esperando e preparado para mais um realinhamento de preço. É de amargar, né, minha amiga? E a gente já acompanha isso há muito tempo aqui, Capelli. Depois desse reajuste de 23% em setembro de 2025, a gente não esperava um reajuste tão cedo, um novo reajuste, a passagem ainda mais cara. E eu estava fazendo as contas com a nossa produção aqui, porque o nosso colega vem inclusive de Lusiânia, nós estamos vendo a imagem do ônibus que vem de Lusiânia. E ele gasta R$21 por dia. Então, se a gente for fazer as contas, fora que tem os finais de semana trabalhados, também por alto aí, 420, entre 420 e 450 reais por mês, o que pesa muito no bolso do trabalhador, o que atrapalha as contratações de pessoas que moram no nosso entorno e muitas vezes buscam emprego aqui no Distrito Federal, porque com a passagem cara, o pessoal não quer contratar, as empresas não querem contratar, ou seja, aquela bola de neve que só piora a vida do cidadão que mora no entorno. Agora, e as melhorias, né? A gente vê aí o aumento em alguns locais, essa passagem, em algumas cidades do nosso entorno para o DF, essa passagem pode custar mais de R$11. E aí tem muita gente que a gente sabe que vem de Lusiânia, Valparaíso, Águas Lindas, principalmente dessas cidades que são as maiores aí do nosso entorno, que vem muita gente todos os dias para o DF para trabalhar e que sofrem demais com esse aumento, porque tem que tirar de onde não tem. Não dá, o aumento, mesmo aumentando aí o salário mínimo para o trabalhador, ainda fica muito difícil, porque aumenta a passagem, consequentemente aumenta também o custo de... Enfim, é uma bola de neve, Capelli, e quem sai prejudicado é sempre o trabalhador, é sempre o cidadão, que, como eu disse quando eu falei com você aqui no início do nosso DF Alerta, paga para trabalhar. E as melhorias
melhorias? Cadê que os ônibus funcionam? Cadê que os ônibus trazem segurança para esses passageiros? Muitos chegam, inclusive, além de chegar cansados, porque a frota muitas vezes não comporta todo o número de passageiros que vêm todos os dias, então esses ônibus vêm lotados, viagens de mais de 1 hora, em ônibus que não tem o mínimo de conforto para esses passageiros, ou seja, é realmente revoltante, Capelete. Nicole, só para a gente dar uma equilibrada nesse assunto, de fato você está coberta de razão, porque existem muitos carros que rodam em estado precário. Mas pensa comigo, o empresário, qual é a pretensão dele? É ter o menor custo possível de operação. E como é que ele consegue isso? Através de carros bons, novos, em condição ideal de circulação. E isso normalmente acontece. O detalhe está no valor da passagem. Acho que é aí que está o grande ponto da história. Porque se a gente parar para fazer a conta, como você bem fez a divisão aí, isso dá quase 1/3 do salário mínimo. Então a pessoa que sai de casa cedo, encara 1 hora e meia para chegar ao trabalho, ele tem que contar com o bom senso do patrão, com a eficiência do que ele tem a oferecer na prestação de serviço para a manutenção do emprego, porque do contrário o custo é muito pesado. Em qualquer canto do mundo, você que está em casa aí, pode colocar no YouTube horário de pico no Japão. Tem gente que é paga para empurrar passageiro para dentro dos vagões do metrô para a porta poder fechar. Isso acontece, não tem como. Se vai todo mundo para o mesmo lugar ao mesmo tempo, não há operação que consiga bancar uma situação desse porte. Mas é evidente que a gente precisa considerar a coisa como um todo. Dá para colocar mais carros em circulação, oferecer um serviço de melhor qualidade por uma relação de preço mais decente. Porque, olha, o gato literalmente está no telhado e vem reajuste por aí. 24%, como aconteceu, por exemplo, em setembro, já era para balizar praticamente o ano todo. Com certeza. Porque está bem acima, inclusive, do percentual de inflação que foi declarado pelo próprio Banco Central. Então a gente fica sem entender qual a lógica de raciocínio desse mecanismo que propõe aí o reajuste, o realinhamento de preço, meu amigo.